Salve, salve galera! Estamos aqui com a nossa nova aula e hoje o foco vai ser gráficos do deslocamento e o tempo no movimento uniformemente variado. E a gente vai analisar não só como formar o gráfico, mas também como a gente pode descobrir informações importantes só olhando o gráfico ou a função de cada movimento, tá bom? Vamos lá! Muito bem, então, para começar, a gente vai estudar algo que a gente vai chamar de função horária de um corpo, né? Em movimento uniformemente variado. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é que o movimento uniformemente variado, ele pode ser descrito com aquela equação que a gente chamou de sorvetão, que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é aquela equação, né? O que a gente vai mudar agora é a nossa visão do que é que essa equação faz aqui. A gente vai mudar a nossa visão de qual é a função dessa equação, porque aqui está dizendo função horária, né? E uma função é aquela questão, né? Vamos lembrar da matemática? É quando você pega um número de um conjunto e vai associar um número de outro conjunto. O conjunto que a gente está falando aqui, que vai associar com o outro, é esse aqui, ó. Vai ser, primeiramente, esse aqui, que é a posição final, que vai associar com o tempo aqui. A gente vai associar essa equação, toda essa abobrinha aqui, é para a gente poder relacionar cada posição que o carro está, ou qualquer corpo, em relação a cada tempo. Em outras palavras, para a gente saber, tipo, daqui a 10 segundos, onde é que esse carro vai estar? É isso aí que serve, para isso que serve essa equação. Então, isso vai ser chamado de função horária. Dessa forma, a gente pode perceber que a gente consegue descrever o movimento de um corpo acelerado, né? Porque aqui está dizendo uniformemente variado, com essa equação. Um exemplo que nós temos aqui desse carro que está se movimentando, né? Esse carro aqui, ele pode ser descrito o movimento dele com essa equação. E como é que a gente vai fazer isso? É só a gente estudar aqui, analisar a situação dele e descobrir. Por exemplo, a gente sabe que a posição final dele vai ser igual à posição inicial, né? Então, qual a posição inicial dele? Está aqui, 0. Mais a velocidade inicial dele, olha aqui também, 0 também. Vezes o tempo, que aí a gente coloca o t, normal, mais a aceleração dele, como a gente pode ver aqui, ó, de 0 para 2, 2 para 4, 4 para 6 é 2, a aceleração é 2. 2t ao quadrado dividido por 2. Pronto, essa aqui é a função horária desse carro aí, que está em movimento acelerado. Aí eu ainda posso simplificar mais, né? Porque olha só, isso e isso aqui quer dizer que multiplicou por 0, 0 não vale nada. E aqui, se eu dividir 2 por 2, dá 1. Resumindo, a função horária desse veículo é simplesmente isso. S igual a t ao quadrado. Tá aqui, ó, a função horária desse veículo. Isso significa que toda vez, se esse veículo continuar com essa aceleração aí, para eu descobrir onde ele vai parar, basta eu saber o tempo e multiplicar ao quadrado. Aqui, ó, nessa tabela aqui está o 0, 1, o 4, o 9, tudo certo. Agora eu quero saber onde é que o veículo vai estar no segundo 4. É só pegar, ó, a posição final dele é igual ao tempo ao quadrado, então 4 ao quadrado é igual a 16. Ele vai estar no ponto 16. Então, antes para começar, é bom a gente entender isso. E antes de qualquer coisa, tem que entender uma coisa, viu? A equação é essa aqui ainda, continua sendo a equação do sorvetão, tá bom, gente? Não mudou. O que aconteceu é que esse caso aí, desse carro especificamente, por ter saído do 0 e começado com velocidade 0, ficou uma equação bem simples. Mas ele pode sair, por exemplo, de um ponto lá da reta, um ponto 10, pode começar com a velocidade também, uma velocidade de 5 metros por segundo, então a equação não vai ficar um pouco diferente dessas, né? Só para a gente ter uma ideia. Vamos agora falar um pouco do gráfico, ok? Muito bem, então vamos agora analisar como fica o tal gráfico. Se a gente pegar aquela tabela que a gente viu na outra slide ali, tem associando, né, cada ponto do espaço a um momento do tempo. E esse gráfico vai fazer exatamente a mesma coisa, né? A gente viu que no começo ele estava ali no ponto 0, no tempo 0, aí em um segundo ele estava aqui no ponto 1, no segundo 2 ele já estava aqui no ponto 4,
no segundo 3 ele já estava aqui no ponto 9, no segundo 4 ele já estava no ponto 16. Então, no segundo 5 ele vai estar mais ou menos aqui, né, que seria o 25, né? A questão é que se a gente fosse traçar o gráfico, ia ficar uma certa curva aqui, né, que a gente pode perceber aqui nessa tragédia que eu estou fazendo aqui, mas tentem imaginar aqui que vocês estão vendo uma curva. Pronto, ficou parecendo uma curva aí. Ficou, né? Diga que sim. Essa curva aí, vocês devem lembrar que na matemática é chamada de parábola. A parábola é a mesma parábola quando a gente fazia aquilo assim, ó. Aquele U. Essa é a parábola. A diferença aí é que as parábolas, normalmente, desse gráfico de espaço vezes de tempo, vão ser pela metade, né? Por quê? Porque normalmente a gente começa a considerar do tempo zero, né? E o tempo zero está aqui. Então, a gente só vai pegar o gráfico pela metade, ou assim, ou assado. Mas, resumindo, a primeira lição aqui de gráfico é a seguinte. O gráfico da função horária vai ser sempre uma parábola. Vai ser sempre uma parábola. E isso vai diferenciar do gráfico do movimento retilíneo uniforme, que era uma reta. Então, a gente tem que entender. Quando tiver aceleração, o gráfico de posição e do tempo vai ser uma curva, uma parábola. Ok, gente? Vamos para a próxima parte para a gente fechar aí. Muito bem, então para a gente terminar aqui, vamos analisar aqui dois possíveis, eu sei que está horrível, mas colabora aí, gente. Duas situações aqui diferentes. O gráfico amarelo é do carro A, que está em amarelo aqui, que tem a função dele descrita assim, 8 menos t ao quadrado sobre 2. E o carro B tem a função descrita como S igual a t mais 2t ao quadrado sobre 2, ok? O que é que a gente vai tentar fazer aqui? A gente não vai trabalhar fazendo conta nenhuma aqui não. A gente vai primeiro estudar os gráficos, né, para perceber que tem coisa que a gente dá para analisar simplesmente olhando aqui o gráfico, né? Primeira coisa, vamos lembrar que a equação, na verdade, é assim, né? É igual a posição final, é igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido tempo ao quadrado, pera aí, não tá indo, agora vai, tempo ao quadrado sobre 2. Não foi isso? Ótimo, né? Então, vamos analisar agora essa equação aqui, do S igual a 8 menos t ao quadrado sobre 2. Se essa equação está mais simples, é porque alguns dos valores aí são iguais a 0, iguais a 1, né? Vamos analisar. Por exemplo, esse 8 aqui, como é um número só, ele é a posição inicial. Então, a posição inicial vai ser sempre uma constante, um número só. Um tal, 1, 2, 3, 4, 5. A velocidade vai estar multiplicado pelo t. Você vê que não tem nada multiplicado pelo t aqui. Então, quer dizer que a velocidade foi igual a zero. Ele começou do zero, da velocidade inicial zero. E aqui a gente viu que a aceleração está multiplicado pelo t ao quadrado dividido por 2. Não está vendo aqui? Isso significa que a aceleração está aqui. E o que é que está multiplicando isso aqui? Só pode ser o número 1. Então, a aceleração desse corpo aí é igual a 1. Isso tudo a gente descobre só olhando essa equação aqui. Agora vamos ver aqui o carro B. Vamos ver aqui o que a gente pode aprender. Primeiro deixa eu apagar aqui isso que a gente fez aqui nessa coisa. Pronto. Vamos agora aqui ver o carro B. O carro B tem a equação de S igual a t mais 2t ao quadrado sobre 2. A posição inicial é uma constante, é um número solto. Não tem nenhum número solto aqui. Então, significa que a posição inicial é zero. Ele começou do zero. Por isso que vocês estão vendo que ele está vindo cá de baixo. Aqui que é o zero, né? Lembram disso no gráfico? Por isso que ele está vindo daqui. Agora, nós temos um t sozinho. Você sabe que está aí, não é porque está sozinho, é porque está multiplicado por 1, né? Aqui está multiplicado por 1. Isso significa que a velocidade dele, que multiplica o t, é 1. Ele começa com a velocidade 1. E outra coisa, a gente vê o número que está multiplicando t ao quadrado sobre 2 é o 2. Isso significa que a aceleração dele é igual a 2.
Uma coisa importante que a gente tem que entender, por exemplo, é que percebam que esse gráfico aqui amarelo está uma curva para baixo e o gráfico verde está uma curva para cima. Como é que a gente sabe disso? O que é que isso tem a ver? Isso aqui tem a ver com o valor da aceleração. Se a aceleração for maior que zero, então o gráfico, a curva vai ser para cima. Se a aceleração for menor que zero, for negativa, a curva vai ser para baixo.